Nesse vídeo vamos entender quais são os regimes de partilha de bens existentes, e como eles afetam a divisão de bens no caso de divórcio. O processo de divórcio pode ser algo menos cansativo e mais simples, quando o advogado de confiança é um profissional com conhecimento e especialização no direito de família e das sucessões. Existem duas formas de realizar um divórcio, e cada uma delas tem as suas regras. Divórcio extrajudicial, consensual. Divórcio judicial, dividindo-se em consensual e litigioso. O divórcio extrajudicial é aquele que é consensual, ou seja, de comum acordo, e pode ser realizado em cartório através de escritura pública. Neste tipo de divórcio, o casal não pode ter filhos menores de idade ou incapazes, a mulher não pode estar grávida, e o casal tem que concordar com tudo que envolve o fim do relacionamento. Para este processo é necessário a presença de um advogado, e este profissional pode atender as duas partes. Já no processo de um divórcio judicial, será um juiz quem tomará as decisões e as regras são diferentes. Veja abaixo. Divórcio judicial consensual. O casal concorda com o fim do relacionamento e todas as questões que envolvem o processo do divórcio, mas há a presença de filhos menores ou incapazes. Apenas um advogado pode representar ambas as partes. Divórcio judicial litigioso. Neste caso, as partes não entram em um acordo, o que torna o processo mais difícil e demorado. Para este processo, cada uma das partes deverá ser representada por advogados distintos. É obrigatório realizar a partilha por ocasião do divórcio? Se o casal não deseja fazer a partilha, existe a possibilidade de se divorciar, deixando a partilha de bens para outro momento. Mas, deve restar claro que isso influenciará o regime de bens de um futuro relacionamento, devendo ser aplicado o regime da separação obrigatória, ao menos até que se realize a partilha do casamento anterior. Apesar de ser possível deixar a partilha para depois, a recomendação é de que ela já aconteça junto com o divórcio, para evitar complicações futuras. É sempre recomendável que tal situação já seja tratada na ação de divórcio, mas caso não seja possível, o simples fato dos bens estarem em discussão não é impeditivo para o divórcio. O regime de casamento vai influenciar na partilha dos bens? Sim, primeiramente é importante saber em qual regime de bens o seu casamento foi formalizado. Os regimes de comunhão de bens são tratados pelo Código Civil. Abaixo os principais tipos. 1. Comunhão parcial de bens. 2. Comunhão universal de bens. 3. Separação de bens. 4. Separação obrigatória. As regras irão variar de acordo com o regime de comunhão de bens escolhido quando o casal oficializou a sua união. Aqui no Brasil, o regime mais comum é a comunhão parcial de bens. O regime de comunhão parcial de bens é o regime que se torna regra quando o casal não fez nenhuma outra opção no pacto antenupcial. A partilha de bens neste regime está regulada através do artigo 1658 do Código Civil, que prevê a divisão igualitária, metade de cada cônjuge, sobre todos os bens que o casal conquistou durante o período da união, ou seja, desde a oficialização até a dissolução do matrimônio. Tudo que foi conquistado antes do casamento não entra na divisão, bem como o que foi recebido através de doação ou herança. Em caso de financiamento de imóveis, vale informar a responsabilidade de pagamento sobre as parcelas vincendas, enquanto não houver a quitação ou venda do imóvel para a partilha, é de 50% para cada parte. Contas poupança ou aplicações feitas neste período também deverão ser divididas igualmente. E a partilha no caso do regime de comunhão universal de bens? O regime de comunhão universal de bens é regulado pelo artigo 1667 do Código Civil, já foi a regra em nosso ordenamento antes da Lei do Divórcio em 1977, e hoje é bem menos utilizado pelos casais, só vale se houver pacto, opção, antes do casamento, registrado em cartório. Neste regime, todos os bens se comunicam, os adquiridos anteriormente ou na vigência no casamento entram como bens do casal, inclusive os passivos, dívidas, com as exceções previstas na lei. Dos mais importantes excluídos da comunhão, destacamos as dívidas contraídas anteriormente ao casamento, salvo se reverterem em proveito comum do casal, ou forem dívidas do próprio casamento, bens doados ou subrogados com cláusula de incomunicabilidade, e os subrogados, substituídos, em seu lugar, os bens de uso pessoal, os livros e os instrumentos de profissão, estes últimos com as mesmas ressalvas do regime de comunhão parcial. Portanto, na partilha de bens, por óbvio, todos aqueles que fazem parte do patrimônio do casal, com as exceções do artigo 1668, serão metade para cada um. E no regime de separação de bens?
No regime de separação de bens, regulado pelo artigo 1687 do Código Civil, conhecido erroneamente por separação total, nele, nenhum bem se comunica, não há bem comum do casal. A completa separação e individualização de todos os bens, adquiridos antes ou na constância do casamento, também precisa ter sua opção registrada antes do casamento para valer. Quanto à partilha pelo divórcio, não há o que se discutir ou dividir, não há meação. O que cada cônjuge adquirir em seu nome é seu, individualmente, não tendo direito o cônjuge a qualquer parte do patrimônio do outro. E no regime de separação obrigatória de bens? O regime de separação obrigatória, separação legal, é regulado pelo artigo 1641 do Código Civil. Este é o caso em que a lei torna obrigatório o regime de separação de bens para determinados casais, levando em conta circunstâncias pessoais de um dos cônjuges, como o fato de um deles ter mais que 70 anos ou de precisar de autorização judicial para casar, como aqueles não emancipados com menos de 18 anos. Assim, casando sob estas condições, obrigatoriamente o regime será o de separação de bens do artigo 1687 do Código Civil. Destaca-se, neste caso, a súmula 377 do Supremo Tribunal Federal STF. No regime de separação legal de bens, comunicam-se os adquiridos na constância do casamento, ou seja, os bens adquiridos durante a união devem ser divididos pelos cônjuges em caso de divórcio. Aqueles adquiridos antes da união pertencem exclusivamente àquele que o adquiriu. E no caso de união estável? Nos casos de união estável, que nos últimos anos vem cada vez mais ocupando o poder judiciário. É simples sua compreensão. A união estável pode ser fática, ou ser legalmente formalizada, através de escritura pública em cartório. Neste caso, o casal opta pelo regime de bens a vigorar. No caso da união estável fática, onde não há reconhecimento formal, mas o casal vive como marido e mulher, nos termos do artigo 1723 do Código Civil, vigora o regime de comunhão parcial de bens, assim como no casamento tradicional. Basta apenas, nos casos de conflito, ser demonstrada judicialmente para que seja determinada a data de início da união. Por fim, ainda há o regime de participação final nos aquestos, pouquíssimo utilizado na prática, mas como está previsto em nosso Código Civil, não podemos esquecer. Ele se parece com o regime de comunhão parcial de bens, porém, na constância do casamento, cada cônjuge possui patrimônio próprio, havendo maior liberdade para a sua disposição. No entanto, no caso de término da sociedade conjugal, cada um terá direito à metade do patrimônio adquirido pelo casal na constância da união. E com relação à pensão alimentícia do ex-cônjuge? Nos últimos anos, principalmente após algumas decisões proferidas pelo Superior Tribunal de Justiça, em que o direito ao ex-cônjuge em receber pensão alimentícia foi limitado temporalmente, a dúvida sobre o pagamento da pensão alimentícia quando do rompimento do matrimônio é constante. Embora ainda que seja possível a limitação temporal do prazo do recebimento da pensão alimentícia, o STJ também registrou que a pensão permanece quando a incapacidade para o trabalho for permanente ou quando se verificar a impossibilidade prática de inserção no mercado de trabalho. Aí incluídas as hipóteses de doença própria ou quando, em decorrência de cuidados especiais que algum dependente comum sob sua guarda apresente, a pessoa se veja impossibilitada de trabalhar. É importante considerar que o ex-cônjuge perderá o direito à percepção dos alimentos caso 1. Contraia novo casamento, 2. Constitua união estável, ou 3. Viva em concubinato. Igualmente perderá o direito caso pratique ato considerado indigno contra a honra ou vida de quem lhe paga os alimentos ou do seu cônjuge ou familiar. Este vídeo foi um resumo dos regimes legais de casamento e sua influência na partilha de bens no caso de divórcio. Espero ter ajudado a esclarecer o assunto. Obrigado por assistir e não esqueça de deixar o gostei.